Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje. E hoje o tema, pessoal, é pensão alimentícia, né? Então, a pensão alimentícia é um tema de muitas dúvidas dos clientes, muitas dúvidas das pessoas que me abordam constantemente. Então, é um tema, assim, bem recorrente por conta de tantas pessoas que me perguntam sobre este tema específico, né? Então, o tema de hoje é o que é a pensão alimentícia e para que ela serve. Então, o nome pensão alimentícia, quando a gente escuta este nome, a gente já pensa em alimentos. Pensão, dinheiro, né? E alimentício remete à comida, geralmente. E essa dúvida principal, ela é dos homens, né, dos papais, não é nem das mamães, é dos papais. Então vamos lá, eu espero que este vídeo ele possa esclarecer um pouquinho a todos o universo aí gigantesco que nós temos, né, não só das mulheres, mas dos pais também, que muitas vezes eles cometem erros pela própria ignorância, pelo desconhecimento, né, então eu espero que vocês vejam o vídeo, que vocês compreendam o que vem a ser essa pensão alimentícia. Então, a pensão, dinheiro, alimentícia, embora tenha o nome alimentos, né, que remeta a alimentos, ela não serve única e especificamente para alimentar a criança, tá? Então, este nome é mero para remeter à alimentação da criança. Por quê? Porque na maioria das vezes, né, na nossa condição atual social que nós estamos, muitos pais do Brasil, eles não ganham o suficiente para suprir todas as necessidades da criança, que deveria suprir. Então, acaba suprindo somente os alimentos, mal suprindo os alimentos, né? As mãezinhas estão aí, elas sabem os gastos que elas têm com a prole. Então, muitas vezes, nem propriamente dita a alimentação é suprida com a pensão. Mas, enfim, o que deveria, o que cabe dentro desta pensão alimentícia? Que muitas vezes o papai diz assim, mas a pensão alimentícia, eu não estou pagando pensão alimentícia para isso, né? Então, eles se utilizam aí a pretexto, né, destas frases, sem saberem, na verdade, para que vem a servir a pensão. A pensão, ela deve servir para custear também a moradia da criança, tá bom? Então, fica aí a dica, tá? Então, se o papai dizer assim, você está usando a pensão, parte da pensão para pagar o aluguel, para pagar o condomínio, né? Seja lá o que for referente à moradia. Gente, a pensão alimentícia, ela também é para custear a moradia da criança. A criança, ela tem um teto, que é a abriga. Isso tem custo. Aí muitas pessoas elas podem falar assim, mas essa mãe, ela não viveria? Ela não teria que pagar um aluguel? Se ela não tivesse o filho? Sim, ela viveria. Só que, algumas vezes, ela poderia dividir a casa, o valor de aluguel com uma amiga, né? Ela poderia viver com um parente, ela poderia viver em outras circunstâncias. Ela poderia viver em um cômodo, e muitas vezes ela aluga uma casa que tem um quarto para criança, um quarto a mais, né? Ela deixa de dividir o quarto, o aluguel com outras pessoas, porque ela se preocupa com essa criança, ela não quer que essa criança ela esteja num ambiente com pessoas desconhecidas, então ela prefere ter uma locação de uma casa, de um imóvel, só que resida ela e essa criança. Então, por uma série de motivos, esse aluguel ele fica diferenciado ao valor que esta mãe ela pagaria se ela estivesse só. Então, este valor da pensão, caso este pai ele tenha a possibilidade, né, de custear, ele deve sim ajudar no pagamento dessa moradia. Óbvio, né? Ele não vai pagar o aluguel da mãe, nem a mãe deve exigir por isso, mas a cota parte que corresponderia ao filho dele, uma parte que corresponderia ao filho dele, né?
Se vocês entrarem em contato com um advogado, especialista em direito de família, assim como eu sou, ele irá explicar de uma maneira detalhada como é feita essa conta, tá? Mas ele não vai pagar, o pai, obviamente, ele não é condenado a pagar o aluguel da mãe, muito menos o percentual do filho, né? Único e exclusivamente sozinho. Existe uma conta aí que nós fazemos para ilustrar isso, tá bom? Então fiquem despreocupados e as mamães também não achem que os papais aí são obrigados a pagar o seu aluguel, tá bom? Mas tem que colaborar sim. Aí vem, né, o que nós falamos sobre a pensão alimentícia. Na medida da possibilidade. Se esse pai, ele não tem a possibilidade de colaborar, aí mamãe, infelizmente, ele vai colaborar só para os alimentos propriamente ditos, né? E olha lá, aí não há o que fazer, né? Se não tem de onde tirar, não tem muito o que fazer. Mas se tem de onde tirar, então esse pai vai ter que colaborar também para os gastos, né, dessa moradia, sem choro nem vela. Então não adianta reclamar que a mãe tá usando o dinheiro da pensão para pagar condomínio, para pagar aluguel. É isso aí, faz parte da pensão, tá bom, papai? Vamos lá. Outro item, tá? Junto com a moradia, também vem as contas de consumo básico, faz parte da moradia. Quando você mora, você também tem contas que você paga. Exemplo, tá, pessoal? A criança, ela toma banho, ela gasta água, ela gasta eletricidade, gás de cozinha, internet. Ah, mas meu filho é pequenininho, né? Mas a mãe precisa de internet para se comunicar com você, pai, para te mandar uma mensagem, né? E se ele é um pouquinho maior, ele faz dever de escola, então usa a internet, né? Quem tem uma capacidade econômica um pouquinho melhor, tem as TVs também por assinatura. Hoje em dia a gente tem a Disney, né? Tem outras TVs aí que a criançada gosta, a Netflix, que tem aquela parte kids, né? Que as crianças veem desenho. Então a mãe, ela assina. Isso hoje, na modernidade, é item básico. Então o pai, caso ele tenha possibilidade, ele vai colaborar também com o pagamento disso. Diz respeito à moradia, tá? Então, papai, tem necessidade? Vai colaborar. Tem possibilidade, aliás, né? Tem possibilidade de ajudar no pagamento? A pensão vai ser usada para isso sim, tá? E não adianta falar assim, não tô pagando pensão para isso. Pensão faz parte, beleza? Então, também é um item. Outra coisa, que a pensão também deve custear. A pensão também deve custear itens de vestuário e calçado. O que é isso? Roupa, chinelo, tênis. Custeia, pessoal. A criança também precisa se vestir, né? Precisa calçar. Então, custeia. Então, a pensão alimentícia também deve cobrir estes custos. Outra coisa, transporte. Vamos supor que a mãe, ela não tenha carro. Dependendo do local que ela vá, né, com a criança doente, ela vai pegar um Uber, né, ou ela vai pegar um táxi, ou até um ônibus. Então, esse gasto com o transporte, ela tem carro, ela vai colocar gasolina, né? Então, a pensão, ela também pode ser utilizada para este gasto, ok? Faz parte, tá? Transporte está dentro. Educação, gente, item básico da criança, educação. Então, a mãe resolveu colocar num cursinho, sei lá, dá um exemplo, de inglês, tá? Faz parte da educação da criança. Está aí no rol. A pensão, ela deve custear também, tá, pessoal? Outra coisa, lazer. Varia de criança para criança, tá? O que pode ser lazer? O menino vai resolver fazer uma aula de natação, vai fazer judô. Faz parte. A pensão, ela deve também servir para custear, tá certo? Então, é um outro item aí da pensão alimentícia. Então, vejam só, nós estamos falando aí de várias coisas. Outro item aí essencial da pensão alimentícia, tá, pessoal? Já estava quase esquecendo aí. Saúde, essencial. Às vezes a criança, a mãe, não tem dinheiro para pagar um convênio médico para a criança e ela vai gastar com o médico. Então, sei lá, esses dias uma cliente me disse que o filho foi picado, né, por um rato, ela não tem convênio médico e ela teve que levar a criança
para uma clínica médica particular, né? E aí o que aconteceu? Ela pagou uma consulta e ela ficou sem graça de dizer para o pai que teria um custo. Olha isso que absurdo, né? Absurdo para a mãe, porque eu acredito que na ingenuidade dela, ela não saiba que a pensão alimentícia também faz parte disso, né? E este pai ele tem um poder aquisitivo que ele poderia custear esse gasto, né? Então ela deveria falar com este pai. Ela poderia falar assim, olha, tive um custo aqui, a pensão alimentícia não deu, e esse pai poderia, né, se oferecer para colaborar, se ele pode. Por quê? Porque a pensão alimentícia, ela também é para saúde da criança. A criança não tem um convênio médico, a criança precisa se tratar. Faz parte, é um item básico. Saúde da criança, tá bom? Outro exemplo, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. A criança, ela precisa de um aparelho ortodôntico, né, para os dentinhos. É saúde, gente, tá? É saúde, faz parte, tá bom? Então, o pai, ele tem condições de colaborar? Ele vai colaborar. É saúde, ok? Tá bom? Então, fica outra dica aí. Outra coisa, não sei se eu já relacionei, bom, mas enfim, lazer, né? Lazer é outro item, que a pensão alimentícia também, ela precisa cobrir o lazer da criança. Então, o que a criança faz de lazer? Depende de cada família, do que a família pode proporcionar, né? Tem mãe que fala assim, olha, doutora, a minha condição econômica não é muito boa, então o lazer do meu filho é ir uma vez por mês, a gente vai no shopping, vê um filme, pega um cinema, compra uma pipoca, sai de lá, a gente toma um lanche no McDonald's, esse é o nosso ritual de lazer, mas eu gasto aí, sei lá, R$ 150, né? Então, o pai, ele deve ajudar também com o lazer da criança, tá bom? Porque isso faz parte também da pensão alimentícia. Então, assim, eu tô falando para vocês alguns itens, tá bom? Básicos. Tem muitas outras coisas que também fazem parte da pensão, tá certo? Esses são apenas alguns itens básicos. Tem outros sub-itens que fazem parte, tá? Esses são os principais. Por quê? Porque chega sempre no meu escritório essas dúvidas da mãe, que a mãe se queixa porque o pai foi falar com ela que ela usou o dinheiro da pensão para pagar o condomínio, que isso é absurdo. Ela tem que usar o valor da pensão para comprar comida para a criança. Ou ela usou o valor da pensão para pagar a consulta médica. E agora ela está pedindo dinheiro para comida, que isso é um absurdo. Gente, o valor da pensão é para isso, tá? Agora, óbvio, não dá para tirar leite de pedra, não dá. Tem mãe também que fala assim para mim, doutora, ele pagou a pensão esse mês, né, o juiz determinou R$ 450. Aí eu levei a criança e o infeliz aí, o pai, coitado, né, infeliz no bom sentido, tá? Perdão aí pela expressão, tá bom? Que ninguém se ofenda aí. O infeliz, porque ele é um coitado, ele ganha um salário mínimo, por isso a expressão de infeliz. Aí essa mãe chega e fala assim, poxa, ele tá pagando R$ 400 de pensão. Aí ela levou a criança, ou a criança está fazendo um esporte, alguma coisa, e a criança tem uma necessidade, vou dar um exemplo, de mais R$ 300. Só que se a gente somar esses 400 mais esses R$ 300, vai dar a metade do salário do camarada, né? Então tem que ter um bom senso, né? A criança também, a justiça, ela não estabelece que a criança seja sócio do pai, né? Então, tem esse bom senso, não dá pra gente tirar a lei de pedra. Então, embora a gente diga que a pensão sirva para tudo isso, é dentro da razoabilidade, mamãe, tá? Se ele tiver condição de cobrir tudo isso, ele vai cobrir, tá? Não tem pra onde correr. Agora, se ele não tiver, infelizmente não vai ter o que fazer, né? É aquela velha história, mas a mãe vai ter que se virar? Infelizmente, essa é a nossa sociedade brasileira, até o presente momento, né? A gente sabe, é triste dizer isso, né? Mas a criança, ela não morre de fome. Ainda que o pai seja preso, esteja na cadeia e não pague pensão, a criança não vai morrer de fome. Porque a mãe, ela não vai deixar um filho morrer de fome, né? Mas um pai, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes ele deixa, né? Mas a mãe tem que se virar. E essa é a nossa realidade hoje, né? É com muito pesar que eu digo isso, né? Eu acho isso um absurdo, mas infelizmente é assim que a banda toca hoje, né? E é assim que a justiça ela entende também, tá? Não concordo com isso
Eu acho que nós deveríamos ter um dever moral, que deveria ir além disso. Eu acho que os papais aí que estão vendo esse vídeo deveriam se comprometer além do que a justiça pede. Se você tem possibilidade, pai, de dar ao seu filho, é o seu filho. Por que não fazer por ele? Você não está fazendo por ninguém, está fazendo por ele. E, inclusive, tem pais que dizem assim, eu não vou dar dinheiro para essa mulher. Gente, mas uma criança, olha só, o que a pensão que você paga, pai, para o seu filho, ele deve custear, ela deve custear. Você acha que você está dando dinheiro para essa mulher? Né? Olha o que essa mulher custeia. Né? Você acha que você está dando dinheiro para ela? Não, né? Claro que não. Então, a não ser que você esteja dando uma pensão, sei lá, né, para uma mulher pobre de 5 mil reais, de repente, né? Aí pode até dizer. Caso contrário, não. Infelizmente não, tá bom? Então pensem bem. E aí eu vou aproveitar esse vídeo e vou falar de uma outra coisa, tá, pessoal? Que é uma dúvida bem recorrente, tá? Então aproveitando aí, aponte, porque é uma dúvida muito interligada com este tema. Tem pessoas que chegam até a minha pessoa e perguntam o seguinte: doutora, meu filho vai passar as férias escolares comigo. Eu preciso pagar pensão? Tem mãe que chega pra mim e fala assim, doutora, o pai falou pra mim que ele não vai pagar pensão esse mês não. Porque ele vai ficar 30 dias com o filho, ele tá cobrindo todos os gastos da criança, todos os gastos, aspas, tá, gente? Que a gente já conversou sobre isso, alimentares, não tem por que ele dar pensão alimentícia. Gente, é o que eu acabei de explicar no vídeo agora. A pensão, ela não é só para alimento. Beleza que ele tá alimentando o filho. Durante o período que você, pai, está com a criança, é seu dever alimentar. Mas a pensão, ela não tem característica só alimentar, ela serve para todos os demais itens. Então, essa mãe, ela não vai custear os alimentos. Mas você entende todas as outras coisas que ela tem que custear, que a sua pensão não dá? Por exemplo, roupa e calçado. Sua pensão não dá. Na maioria das vezes, a pensão que o pai paga, mal dá para os alimentos. Então, ela vai usar essa pensão, na maioria das vezes, para comprar uma roupa, um calçado para criança. Então, tem sim que pagar pensão, tá bom? Você ficou com o seu filho o período de férias todo, não te exime do pagamento de pensão alimentícia. Você tem que pagar. E isso é uma coisa muito séria. Porque se você não pagar, você corre um risco dessa mãe, ela entrar na justiça fazendo uma cobrança do valor dessa pensão. Ela pode, inclusive, pedir o pagamento sobre pena de prisão. E aí você pode se dar mal. Então, muito cuidado, papai, com a sua análise de juízo de valor aí. Porque você pode vir a se comprometer, tá bom? Então, tem que pagar pensão sim. Pensão não é só para alimentar. Eu entendo a sua interpretação de que seu filho está comendo na sua casa, está se alimentando lá, mas pensão alimentícia não é só para comida. Então, essa mãe ela vai se utilizar deste valor para as outras coisas. Ok? Entendido? Bom, se você é meu cliente e eu estou fazendo um processo para você de pensão alimentícia, revisão para tentar aumentar o valor, ou se você é um pai, está numa condição precária e quer diminuir o valor dessa pensão, né, tá com processo para tentar diminuir, eu vou pedir uma série de documentos, vai ter que providenciar, porque a gente vai ter que comprovar tudo isso que eu te falei, né? Então, a gente falou sobre vários temas, lazer, a gente falou sobre educação, falamos sobre moradia, estrutura, comida, né, calçados, vestuários, tudo isso, transporte. Então, se você é meu cliente, não basta dizer, tá? É necessário provar. Eu sempre repito uma coisa para meus clientes, que é o seguinte: juiz não é nosso amigão, tá? Ele não se convence, ele não acredita na nossa palavra, na nossa boca a boca. A gente tem que provar. Então, eu peço muitos documentos para comprovar a necessidade da criança. Então, é necessário que as mãezinhas aí, elas trabalhem junto comigo e me forneçam essa documentação. Tá certo? Porque se o papai aí tem capacidade econômica para custear todos esses itens aí que nós estamos relacionando, não só para custear, colaborar, né? Porque muitas vezes também a mãe ela entra com a colaboração dela também. Lógico, cada qual colabora segundo as suas possibilidades. Isso nós vemos no decorrer da elaboração do processo, tá bom? Não é uma receita simples de bolo, tá? É bem complexo.
Então não dá para falar isso com vocês assim em um vídeo do YouTube. Meus clientes sabem disso, tá bom? Então é isso. A pensão alimentícia ela tem esse caráter alimentar, mas ela serve para todos esses itens correlacionados no vídeo, ok? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem deixar alguma dúvida aqui nos comentários, deixem. Curtam aí o canal, sigam, encaminhem. E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.